Nossa, que bom que você trouxe esse ponto, que ele é muito importante. Tá. Porque a gente pensa no nosso envelhecimento. Então, a gente está pensando em tudo isso. Está focado. Vou para academia, vou fazer exercício, fazer yoga, vou encontrar os amigos, tenho meu trabalho, vou estudar. Enfim, você começa a planejar o seu envelhecimento. Financeiramente, fazer previdência privada, enfim. Você começa a pensar na sua vida, como você quer envelhecer. Mas um fator que a gente não pode esquecer, que acontece mais ou menos no meio da nossa vida, é o envelhecimento dos nossos pais e o impacto que isso tem sobre a gente. Ninguém pensa nisso. E quando você vê, o negócio cai no seu colo, de repente. Então, o que é? E foi aí que eu descobri a geração sanduíche, descobri que eu era a geração sanduíche e que é uma fatia da população de uma geração que é extremamente estudada fora do Brasil. E a gente também não conhecia. Então, nos Estados Unidos, ela é bem estudada, no Canadá, na França, que é o seguinte... Você chega numa faixa etária de uns 45, 50, até 60 anos, que você está extremamente ativo profissionalmente, você provavelmente está no auge da sua carreira, onde você tem mais demandas. Como as pessoas estão tendo filhos mais tarde, muitas vezes eles estão com filhos crianças ou adolescentes nessa fase, aos 45, 50 anos, e no pico da carreira, e de repente o que acontece nessa fase? Seus pais começam a envelhecer e precisar de mais suporte. Se você tem 50, seus pais podem ter 70, 75, 80 anos. E aí, por mais saudáveis que eles estejam, podem aparecer algumas necessidades já. Então, as pessoas começam a perceber que assim, o meu pai já não está podendo mais dirigir, ele só bate o carro. Quer dizer, os reflexos começam a diminuir. Ou começa a ter algum problema de mobilidade, ou começa a ter algum problema de saúde, né? Algum problema crônico, um diabetes, a hipertensão e as consequências disso. E daí você pode pensar, não, mas eles vão se virar. Mas alguma coisa você vai ter que começar a fazer parte dessa equação deles, né? E isso tem um impacto na sua vida bem grande, né, de tempo. Então, foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Né? Eu trabalhava em multinacional farmacêutica, estava no auge da minha carreira, né, era diretora, tinha viagens, inúmeras viagens dentro do Brasil, fora do Brasil, reuniões, aquelas reuniões que você fica 12 horas numa sala de reunião, não pode nem atender o telefone. Sim. Então, assim, é esse o quadro. E eu tenho, do outro lado, eu tenho 4 filhos. Então, Olha imagina, só. você tem 4 filhos, né? Nada simples. E tudo aquilo que vem junto, né? Casa, lancheira, geladeira, para você administrar. Sim. E aí, de repente, minha mãe era bem frágil a vida inteira, uma paciente renal crônica. Então, a gente sempre teve muita atenção e cuidado com a minha mãe. Mas a gente tinha o meu pai lá no dia a dia, forte, e que levava para médico, levava para fazer hemodiálise, quando ela teve que fazer hemodiálise, até o mercado, as coisas do dia a dia, meu pai estava ali, forte. Só que, de repente, aquele que era o forte, nossa fortaleza, ele teve um problema grave de saúde. Isso lá em 2014. E aí o chão abriu. Porque era assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa reunião no Panamá, e uma viagem. Né, ia ficar quase uma semana fora. Aí minha mãe me ligou, desesperada. Você não pode vir aqui? Eu vou ter que correr com seu pai pro pronto-socorro. Só que você está no Panamá. E o que você faz? Puxa vida. Então, esse tipo de situação que a gente não pensa, mas a gente vai enfrentar mais e mais. Por quê? Porque a gente está vivendo mais, nossos pais estão vivendo mais. Por exemplo, eu tenho umas primas que os pais morreram relativamente cedo. Né? Elas tinham 30 anos, talvez, quando eles morreram. Então, é cedo. Então, elas não passaram por isso. Agora, meu pai hoje tem 83, né? Então, e está bem. Então, deve viver até uns 90. A família dele é de viver bastante. Então, como é que você vai lidar com isso?
né? Então, as pessoas não pensam nisso. Então, esse é um outro fator de planejamento da sua vida. Tá. Porque, para algumas pessoas, isso pode ter um impacto. Só esse de você acompanhar para as coisas, né? De você estar mais ligado. Pode passar por você administrar essas compras de mercado. Isso é muito comum. De mercado, de hortifruti, Sim. de farmácia, você fazer essa gestão dos medicamentos, até a pagar por algumas coisas. Uhum. Né? Então, tudo isso tem que estar incluído no teu planejamento também. Você tem que saber que isso pode acontecer. Né? Tá. Eu vejo assim, são raras as vezes que uma família não é que um filho não é atingido por isso, vamos dizer, no bom sentido, porque eu acho que é uma troca, né? É uma coisa da vida, né? E, por exemplo, no Japão, né? No Japão e acho que na China também é assim, né? É uma cultura que o idoso é extremamente respeitado, reverenciado. E não só culturalmente, mas no Japão, por exemplo, é lei que o filho mais velho ele tem a obrigação de cuidar dos pais, Olha. inclusive financeiramente. Então, no Brasil isso não é assim, mas a gente também é uma cultura latina que a gente quer estar próximo, a gente está mais próximo dos nossos pais, então tem que pensar que essa fase ela tem um impacto, né? Positivo por um lado, porque realmente você está, vamos dizer, devolvendo tudo aquilo que você recebeu de carinho, mas tem um lado de esforço aí também, que vai demandar um esforço da sua parte.